Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o anúncio de dividendos pela BB Seguridade e também outros ativos, como a Itaúsa e Bradescão. E aí, o que é que a gente observa aqui nesse comunicado ao mercado da BB Seguridade é que ela irá distribuir 3,2 bilhões de reais referente ao primeiro semestre de 2023 e serão dividendos, ou seja, serão isentos aqui de imposto de renda. Então, se a gente fazer uma conta rápida aqui de quanto será por ação, a gente vai pegar então 3 bilhões e 210 milhões de reais e dividirmos aqui por 2 bilhões de papéis, que é a quantidade de ações que a BB Seguridade possui. Aí, então, temos aqui R$ 1,60 por ação para quem é acionista da BB Seguridade. E aí, se a gente for observar aqui no seu comunicado, a data com e também a data de pagamento será anunciada a partir do anúncio do resultado do segundo trimestre de 2023, que acontecerá no dia 7 de agosto de 2023. Então, de fato, vamos ver aqui os resultados do BB Seguridade e pelo que foi anunciado de distribuição de dividendos, já vemos aqui que o resultado será muito bom. E aí, se a gente pegar o resultado do primeiro trimestre de 2023 e compararmos em relação ao primeiro trimestre de 2022, a gente vê que foi muito bom. Foi reportado aqui quase 1,8 bilhões de reais, um crescimento de 49% em relação ao primeiro trimestre de 2022, que reportou 1,2 bilhões. E aí, se a gente pegar por cada segmento, a gente vê que a sinistralidade caiu 16 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2022 e também a gente vê que os prêmios emitidos cresceu 35%, reportando aqui 3,7 bilhões em prêmios emitidos. No segmento de previdência, a gente observa um acréscimo aqui de 14% em relação ao trimestre passado e reporta aqui 14,8 bilhões em contribuição. E se a gente pegar, se a gente pegar aqui a captação líquida foi de 1,9 bilhões de reais. E em relação à taxa de corretagem, a gente vê que foi uma receita de 1,2 bi, um crescimento de 19%. E aí, no segmento de capitalização, a gente vê que a empresa também reporta crescimento, tanto em relação à arrecadação de 4%, reportando 1,4 bi, quanto também em reservas, reportando 9,9 bi, um crescimento de 22%. Então, de fato, a BB Seguridade é uma empresa previdenciária muito interessante. Então, é uma empresa de seguros aí que, de fato, consegue ser bastante lucrativa e reportar entre 90% a 95% dos seus lucros para os seus acionistas. Então, realmente, uma empresa óbvia que tem lucros recorrentes e, além disso, crescentes. Se a gente pegar em relação à quantidade de dividendos que isso representa, segundo as cotações atuais, a gente vê que é um anúncio de 1,6, ou seja, R$ 1,60 por ação. Nessas cotações atuais, isso representa 5,22% de dividendo yield. E se a gente fazer uma conta de padeiro, ou seja, esse resultado permanecer interessante para o segundo semestre de 2023, a gente estamos falando aqui, então, de um dividendo yield total de 10,43%, referente às cotações atuais de R$ 30,77. Porém, se a gente pegar, a empresa ela teve suas negociações lá em janeiro de 2022, ou seja, não tão distante, a R$ 19,45. Então, as cotações estavam muito atrativas naquele momento. E aí, quem aproveitou e comprou esses papéis naquelas cotações, estamos falando então de um dividendo yield em relação ao custo de aquisição, ou seja, dividendo yield uncorte de 8,25% de retorno. Então, se a gente pegar o valor de dividendo que será distribuído em relação ao custo de aquisição, estamos falando de 8,25% de dividendo yield uncorte. E se a gente fazer essa conta de padeiro para o segundo semestre de 2023, reportando o mesmo valor, estamos falando de um retorno de 16,5% de dividendo yield uncorte em relação ao preço de aquisição lá entre janeiro a março de 2022 de R$ 19,45. Então é muito importante que você foque em comprar sempre ações baratas para que você não pague caro e você consiga ter no longo prazo um retorno muito interessante e muito mais atrativo, como é o caso deste exemplo aqui da BB Seguridade. E aí, outra empresa que já tem a data ex passada é a Itaúsa, que aumentou a quantidade de dividendos distribuída e a gente vê aqui que será de 9 centavos por ação. E aqui nesse slide eu organizei melhor e esses 9 centavos por ação representam aqui 1% de dividendo yield em relação às cotações atuais de R$ 9,64. E aí a Datacom já passou, ou seja, você não tem mais direito ao dividendo caso você compre as ações neste momento e
a data de pagamento será no dia 25 de agosto de 2023. Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês como notícia, ou seja, se você é acionista aí da Itaúsa, você receberá 9 centavos de dividendos e esse valor será debitado aí na sua conta no dia 25 de agosto de 2023, que é referente a 1% em relação à cotação atual da empresa. E aí, se você tiver 100 ações, 200 ações, você irá receber um montante referente à quantidade de ações e não à quantidade de dinheiro investidos. E por isso que é muito importante você focar na quantidade de ações e não no quanto você tem investido. Outra empresa que também já passou a Datacom é o Bradescão da Massa, e aqui trago para vocês porque ele irá pagar já nesse mês de julho, ou seja, dia 6 de julho, iremos receber, quem for acionista do Bradescão, dividendos referente ao Bradesco, ao resultado do trimestre passado. E aí o que é que a gente observa? Que a Datacom já passou, que foi dia 26 de junho de 2023, e a data de pagamento será agora, um mês depois da Datacom, dia 6 de julho de 2023. E aí eu particularmente irei receber, referente às minhas 1.305 ações, irei receber R$ 198,55 já líquidos. Ou seja, o que é que eu vou fazer com esse valor? Vou pegar ele e vou reinvestir na próxima oportunidade. E aí, se eu ver que não há oportunidades no mercado neste momento, por causa que a maioria das ações vem apreciando, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar no meu caixa. Então sempre reinvistam o dividendo de vocês para vocês verem a bola de neve agir. E aí, esse valor para as ações ordinárias de 15 centavos líquidos e para as ações preferenciais de 16 centavos líquidos representa o dividendo yield em relação às cotações atuais de 1,04% e para as ações preferenciais representa o dividendo yield de 1,02%. Então observe que mesmo o Bradescão pagando 10% a mais de dividendos para as ações preferenciais, a gente vê que o dividendo yield dela é menor do que as ações ordinárias, mesmo pagando 10% a menos. Por que isso acontece? Porque a taxa de desconto nas cotações das ações ordinárias é maior do que o desconto dado aqui pelas ações preferenciais. Porém, se você faz operações e opções, precisa de maior liquidez, aí você vai lá e opta pelas ações preferenciais, que tem a liquidez média diária muito maior em relação às ações ordinárias. Eu, particularmente, possuo as ações ordinárias porque não faço aqui operações de opções, nem tanto de put, nem de call, simplesmente invisto na empresa e pretendo colher resultados no longo prazo, ou seja, recolher os lucros da empresa. E aí, particularmente, esse é o melhor cenário para você se tornar sócio da empresa e sempre adquirir bons ativos. E aí, como é que você sabe se você está comprando barato ou não? Basicamente, você tem que ter uma estratégia clara de cálculo de valuation, tentando tanto conseguir um valor intrínseco da ação, quanto também um preço teto em relação ao quanto ela pode te remunerar em relação a dividendos. Então, por exemplo, o Bradescão, neste momento, possui uma margem de segurança de 26%, Banco do Brasil, 17% de margem de segurança, Itaúsa, 19% de margem de segurança. E se a gente observar, dentro da minha regra de investimento, nenhuma delas passa porque eu busco uma margem de segurança mínima de 30% para os ativos que pretendo ficar para o resto da minha vida. Neste caso, o que eu simplesmente faço é recolher os dividendos e fico montando aqui meu caixa esperando uma nova oportunidade. E aí dentro dessa lista existem diversas outras ações que eu fico acompanhando e fica no meu radar, e quando surge uma oportunidade, vou lá, uso o meu caixa e faço a aquisição desse novo ativo na minha carteira. Então percebo que a diversificação da minha carteira, ela vai ser uma consequência na construção de patrimônio do que de fato uma necessidade de pegar R$1.000, por exemplo, e aí dividir em 10 ativos. Então sempre busco aqui ter racionalidade dentro do meu método de investimento. E aí, se você quiser entender como eu invisto de fato, qual é a minha metodologia de investimento, acompanhar o crescimento da carteira do canal Rumo à Liberdade Financeira e também ouvir meus comentários em relação aos resultados trimestrais das principais empresas listadas na Bolsa, convido você então a se inscrever no meu canal, acionar o sininho e deixar aquele like nos meus vídeos, porque aqui você vai ficar ligado sobre todos os conteúdos que eu irei repassar para vocês. Além disso, tem também aqui uma aba para se tornar membro do canal, aí você terá os 100 primeiros, terá direito a uma mentoria exclusivamente comigo. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e até a próxima.